Meu povo de luz, minhas meninas, meus meninos, minhas bruxinhas. Sabe que quando a gente vai falar em oráculo, antes de eu falar em oráculo, eu vou dar uma boa noite para vocês. Raquel, sua linda, Fátima Lindeusa, muito bem-vinda, Kelly. Muito bem-vindas a todas as pessoinhas que são novas no meu canal. Quem já está aqui comigo, muito bem-vindo também. Sejam muito bem-vindas. Nessa noite de segunda-feira, que eu resolvi conversar um pouquinho com você sobre tarô, um oráculo que muita gente fala, que muita gente consulta e não sabe do que está falando. Tia Rô, minha querida, seja muito bem-vinda. A Rô tem peças de roupas maravilhosas, veste as mulheres mais poderosas dessa cidade, já me vestiu também, vou voltar a me vestir contigo. Meu povo de luz, venha. Olha a Raquel dizendo que ela ama. Eita, na realidade a gente é apaixonado pelos mistérios, né, meu povo? Como o mistério ele nos seduz, como aquilo que é místico, aquilo que não está revelado, o segredo nos seduz. E aí a gente aprende algumas coisas da vida também. A mulher que ela valoriza o seu corpo, a mulher que ela valoriza a sua roupa, a mulher que ela guarda a sua sedução, ela seduz ainda mais, né? Ela tem um sex appeal maior e melhor quando ela não se mostra, quando ela não vulgariza seu corpo. Então, meu povo de luz, bem-vindas a todas essas lindeusas que estão aqui comigo, os lindeusos que estão aqui comigo. Essa noite eu vou falar com vocês sobre o tarô, falar um pouquinho com vocês sobre os segredos dos oráculos. Muita gente lá na escola de bruxaria está me perguntando, me pedindo se eu vou ensinar, se eu não vou ensinar. Tem um oráculo que eu sou apaixonadíssima, apaixonadérrima. Quem me conhece, quem é meu cliente, quem é meu aluno, sabe. E vem me buscar especificamente pela facilidade que eu tenho de leitura do jogo de búzios, minha gente. Mas hoje eu vou falar en passant por alguns oráculos, né? E vou falar principalmente do tarô, que é, vamos dizer assim, um jogo mais popular, mais famoso, as pessoas conhecem mais fácil, né? E o tarô e também o baralho cigano. Então tem algumas práticas místicas aí na internet, tem uma série de informações, tem muita gente boa no mercado aí trabalhando como taróloga, mas eu quero te dar as dicas aqui. Eu sou taróloga, eu sou uma excelente taróloga, eu sou uma excelente médium na leitura de alguns oráculos que precisamos de intuição desenvolvida. E entra aí uma ideia que eu estou pensando, está no forno, daqui a pouco vem surpresa por aí. Mas, meu povo, então sejam todos muito bem-vindos. Fer, minha bruxinha linda, amo você, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho de todos esses oráculos, né? O que significa, em primeiro lugar? Deixa eu falar para vocês primeiro da minha história. Como é que eu, Kátia Ruaros, comecei a minha vida através dos oráculos, através das cartas ciganas e principalmente pelo jogo de búzios. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui algumas pedrinhas que, na realidade, essas pedrinhas aqui devem ter aproximadamente 60 anos de idade. Porque se eu tenho 51, estas pedrinhas devem ter mais de 51 anos. Então, assim, na realidade, eu comecei a brincar com oráculos quando eu era muito criança. Provavelmente eu tinha em torno dos meus 5 ou 6 anos, por quê? Porque eu vi a minha bruxa mãe lendo cartas ciganas e praticando a cafemancia. O que é isso? A leitura da borra do café. A minha mãe tinha um sangue cigano e ela também fazia a prática da leitura pela borra do café que ficava no resto da xícara. Antigamente, Neiva, sua linda, Kátia, sua linda, bem-vinda. Antigamente, a gente fazia muito café de chaleira. Os gaúchos aqui mais tradicionalistas sabem disso. Se fazia muito café de chaleira e se despejava o café numa xícara e vinha aquele excesso de pó.
E na grande maioria das vezes, principalmente as namoradas que queriam saber os segredos de seus namorados, elas recolhiam as xícaras sujas da borra de café e levavam para minha mãe fazer a leitura. A minha mãe também tinha descendência cigana, eu provavelmente tenho também, por conta da minha mãe, né? A minha mãe tem o meu avô paterno, ele era português, e a minha avó materna era descendente de índio, de indígenas, né? Aqui no sul a gente fala que é criada a cachorro. Minha avó era descendente de indígena, então ela trazia essa questão das ervas, das benzeduras muito forte. E eu, como não podia deixar de ser, quando muito criança, eu sempre participei dos ritos da minha mãe. Ela atendia as pessoas e eu ouvia muito do que ela falava. E quando ela não estava atendendo, eu brincava que eu era ela. Aí eu brincava no jogo das 3 Marias, das 5 Marias e das 7 Marias. E eu brincava de ver o futuro das pessoas através das 7 Marias ou das pedrinhas encontradas na areia ou pedrinhas de rio. Então a minha mãe sempre dizia, primeiro, que era proibido eu recolher material da natureza sem ter um destino curador. Então, quando eu era muito criança, eu começava a brincar com as pedrinhas, com as 5 Marias, e eu falava para as pessoas algo sobre o futuro, perguntas que elas tinham, e, coincidência ou não, aquilo que eu falava sempre dava certo. Tanto que, aos meus 12 anos, a minha mãe já me tinha como secretária dela. As pessoas que vinham ler as cartas ou o jogo de búzios, elas queriam ver com a guria, com a menina. A gente veio aqui, mas a gente quer que a menina nos atenda. E como também tem uma outra questão espiritual que potencializa as energias, quando uma virgem se propõe a um oráculo, se propõe a uma leitura intuitiva, esta virgem potencializa essa energia. Então, meu povo de luz, desde criança, bruxaria na veia é o que me carrega, a fé é o que me conduz, a fé é o que me move, por isso eu digo sempre que juntas somos um. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a diferença desses oráculos, né? Por que oráculo? O que se entende como oráculo? Oráculo é um jogo ou uma consulta que se faz à espiritualidade ou a um plano maior, num sentido de previsões. Porém, alguns deles nos permitem ver passado, presente e futuro, como é o caso do jogo de búzios. Quando eu abro o jogo de búzios para os meus clientes, alunos e mentorados, eu posso ver situações do passado, situações do presente e situações do futuro. Graças ao Pai Maior, toda vez que as minhas conchinhas são jogadas para o ar, gente, essas conchinhas revelam cada coisa, cada maravilha, e eu sou muito fã desse oráculo. Mas vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui o tarô de Marsella. Ó, essa caixinha aqui tem mais ou menos a minha idade, meu povo de luz, e aqui tem o meu primeiro tarô. O que é o tarô? E eu vou mostrar aqui algumas cartas em específicos do primeiro tarô, o mais antigo, que é o tarô de Marsella. O tarô de Marsella e um dos mais antigos oráculos que existem aí na humanidade, ele a gente chama o conjunto de cartas de um deck ou simplesmente um baralho. O tarô de Marsella, este aqui é o mais antigo que eu tenho, e vou contar uma história bem rapidinha para vocês. O tarô, ele é dividido em 78 cartas. Na realidade, a gente chama 78 arcanos. Cada carta significa um arcano. E o que significa arcano dentro do tarô? Cada carta significa, ela tem um significado que corresponde a um segredo. Arcano é um termo que tem a sua origem no latim e também no grego e que significa segredo. Então, cada carta do tarô significa um segredo. O tarô é um conjunto, é um deck de 78 cartas, dividido em 22 cartas
de arcanos maiores. Vou pegar aqui o exemplo da carta dos arcanos maiores. Eu estou folhando aqui porque eu não organizei. Por exemplo, a carta dos enamorados do tarô de Marsella, ela significa ou ela tem um significado sobre relacionamento. Mas o tarô, ele é completo por 22 figuras maiores, que seriam os arcanos maiores, que são figuras que trazem para a gente uma mensagem psíquica. Os arcanos maiores, eles são cartas que correspondem a imagens, e os arcanos menores, eles são divididos em figuras correspondente aos 4 naipes de um baralho comum, que é espada, que é o naipe de copas, de ouro, e o naipe de... Qual que eu não falei? Paus. Isso aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, gente, que foi bem legal nesse meu tarô mais antigo. Uma vez eu derrubei o meu tarô, porque eu faço uns rituais nele, eu derrubei o meu tarô no meu tanque. Eu abri a janela para colocar o tarô na luz da lua, e eu abri o tarô no tanque e derrubei todas as cartas do tarô no tanque. Sabe qual foram as únicas cartas que não olharam? As cartas de paus. As cartas de paus no tarô, elas representam o elemento fogo. Olha que coisa linda, né? Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, o único naipe que não olhou foi o naipe de paus, que representa nas cartas do tarô. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar para vocês uma cartinha do naipe de paus. Na próxima vez, eu organizo melhor. Ó, esta é uma cartinha do naipe de paus. Então, os arcanos maiores são segredos através de figuras e os arcanos menores são segredos falados através do naipe de um baralho normal. Gente, onde surgiu o tarô? Todo oráculo existente na face deste planeta Terra, ela não tem uma data e não tem um autor. Todo oráculo existente no planeta Terra, seja a quiromancia, seja o tarô, seja o baralho cigano, seja... Tem gente que fala baralho cigano, tarô cigano, mas uma coisa é tarô e outra coisa é baralho cigano. Então, todos os oráculos, sabe-se que a sua origem pode ser na Grécia Antiga ou no Egito Antigo. Mas, por que tarô de Marsella? Na realidade, gente, na Europa, por volta do ano de 1300, foi descoberto um lugar na França onde imprimiam as cartas de tarô, e era a cidade de Marsella. Só que existe outra fonte que diz que este deck, estas cartas, elas têm este nome de tarô, porque pessoas muito antigas, lá no século 12, 13, 14, criaram essas cartas como um jogo de passatempo. E aí eles descobriram ao longo do tempo que as cartas conversavam com eles, ou seja, que cada carta, cada figura tinha um significado. E estas pessoas jogavam essas cartas nas margens do rio Tarô, que se localiza na Itália. Então, dizem, não existe nenhum registro efetivamente que diz é daqui. Mas, como as figuras dos arcanos maiores, elas trazem uma arquetipia, um modelo do Antigo Egito, se sugere que tudo começou no Egito, o mundo começou na antiga África. Então, é provável que esses oráculos tenham começado também nesta antiguidade. Era uma forma que os místicos da época, principalmente os homens bruxos, porque se mulheres vissem tarô, eram queimadas vivas, mas os homens que eram considerados magos, eles cobravam, inclusive na Índia. Hoje ainda existem mestres que mexem com o tarô, e aí na Índia eles usam muito mais o baralho cigano e as runas também, porque na Índia as famílias que são ricas, elas querem saber
se os casamentos entre as castas vão ser prósperos. Então, elas vão à consulta dos oráculos, né, para saber se devem casar sua filha, seu filho e misturar as castas no sentido de que isso seja próspero.